Bom, a gente perguntou, então, no final do podcast passado, e isso foi por e-mail, veio também nos comentários no Twitter e no Facebook, qual é o melhor filme dos X-Men, qual é o filme predileto de cada um dos fãs e por quê. Então a gente teve um empate em várias colocações. Em primeiro lugar, ficou bastante dividido, foram 17 votos a favor de X-Men 2, né, e foram 17 votos também para a primeira classe, né, First Class. E aí na terceira posição também houve empate, com 2 votos, tanto para X-Men Confronto Final, quanto para X-Men 1, e um único fã, que eu nem vou... Olha, eu aposto que vocês não sabem quem é que votou no filme da Geração X. Gabriel, você tem um palpite? Eu? É. Eu reclamei porque não tinha na lista, não, mas sim. Mas quem você que votou, então, pelo Twitter? Não sei, não faço ideia, eu não acompanho no Twitter. Thiago, você vai saber, cara, qual é a personagem que não tem... Quer dizer, que não recebe destaque, não aparece nos filmes X e que tá lá no... Assim, aparece momentaneamente, mas e nem tem fala praticamente nem nada, mas que tá no filme da Geração X. A Jubileu. E aí, quem você acha que votou então nesse filme da Geração X? Não, eu prefiro não opinar, porque eu acho que o cara não vota nela, mas tudo bem, só por conta disso, mas tudo bem. Bom, ele votou no filme da Geração X justamente por causa da aparição do Jubileu. Então, nem precisamos falar quem tá ouvindo sabe, quem não sabe, procura, dá um Google aí e procura. Bom, então vamos começar antes de eu ler os comentários do pessoal. E a gente tem que começar então a discutir os filmes para ver se a gente consegue desfazer esse empate e tentar acabar chegando no final num consenso, ou pelo menos numa votação mais justa de qual X-filme é o melhor. Vamos falar de Geração X porque a gente nem vai colocar em discussão depois, porque realmente é um filme muito restolho, né? É um filme de 96, ele com orçamento baixíssimo e tudo mais, né? Nem foi da Fox nem nada. Quem fez o filme foi uma produtora chamada New World Entertainment, em parceria com a Marvel. A Fox apenas, no caso a televisão, não o estúdio de cinema, apenas distribuiu o filme. E assim, é produzido, é acreditado como o Avi Arad, que é famoso na Marvel nessa época dos anos 90 e tudo mais. O Stan Lee também é acreditado entre os produtores, mas o filme realmente não é nada do que a gente conhece como filme de super-heróis no momento atual. Então eu queria que vocês falassem um pouco. Vocês chegaram a assistir essa Geração X? Você viu, Gabriel, esse filme? Eu vi assim na sessão da tarde total mesmo. Porque uma época eu lembro, eu tava estudando nesse horário, né? E eu tentei ver esse filme e não consegui faltar aula. Aí no outro dia não teve aula. Eu com aquela ânsia de ver filme dos X-Men e tudo. E eu não conhecia praticamente ninguém ali. Só a Jubileu e o Banshee nessa época. Desanimei total vendo esse filme. Não cheguei a curtir de jeito nenhum. E você, Santiago, você chegou a ver esse filme e tudo? O que você achou dessa pérola do cinema mundial? Cara, assim, é um filme trash, né? Mas, assim, ele não pode ser descartado por completo, né? Porque ali foi em 96 e, querendo ou não, chama atenção. Porque você tem 2 personagens que na época estavam fazendo sucesso na Geração X, na escola lá, que era a Emma Frost e o Banshee, né? E aquela turma ali é bem clássica, assim. É ruim, péssimo, é trash e tal, mas dá pra dar umas boas risadas do filme. E interessante também que o filme saiu em 96, né? Eu era muito pequeno na época, não sei quanto tempo demorou pra chegar aqui no Brasil. Provavelmente chegou direto em vídeo, quer dizer, eu acho que com certeza não deve ido pro cinema uma coisa dessa. Se for alguém sabe, por favor, avise a gente nos comentários do podcast ou manda um e-mail para mutaçãoemdebate@marvelmeio6.com. Agora, no Brasil a gente nem tinha contato ainda também com a Geração X e nada, era algo muito recente, então quem acabou lendo e estava acompanhando os quadrinhos, como a gente não tinha internet e aquelas coisas, ficou também muito perdido com relação aos outros personagens, porque aparecia o Dermy, aparecia a Amy, o Mondo também, um pessoal que apareceu no quadrinhos da Geração X, e tinham 2 personagens novos, né? Tinha um tal de Refrax e uma que chamava Buffy, e que assim, tava substituindo de alguma forma o Synchro, o Câmara e a Scalp, que ficaram de fora entre aqueles da formação original da Geração X, ficaram de fora. Então eles acabaram até criando alguns personagens novos. E muito diferente do que geralmente acontece quando criam um personagem novo pros quadrinhos, pros desenhos, ou pra alguma outra mídia, eles acabam incorporando cedo ou tarde aos quadrinhos. E esses personagens, o filme era tão restolho que eles nem trouxeram pros quadrinhos depois, então mostra o nível do negócio. Acho que o único destaque que eu vou apontar é que a Emma Frost era bem gostosa, tinha um decote volumoso e tal, e acho que valia a diversão dos adolescentes na época lá. Isso é fato. Um detalhe que eu procurei, que eu não consegui o filme pra rever de novo, né? Mas um detalhe que eu encontrei, encontrar uma série de Geração X, fizeram o piloto com o filme. Só que não conseguiram, ninguém não chamou a atenção de ninguém. Acho que realmente não
ninguém ia querer produzir uma coisa tão ruim quanto aquela. Bom, focando-se na escolha do elenco, então, da trilogia original. Na minha opinião, o grande destaque as atuações do Patrick Stewart e do Ian McKellen, como Xavier e Magneto, respectivamente, são excelentes, né? São atores dignos de nível de Oscar, assim, né? O McKellen fez o Gandalf, então ele já é foda por natureza e tudo mais. Patrick Stewart tinha um papel importante também nas séries mais novas da Jornada das Estrelas. Isso é muito bacana. E assim, pra mim o Patrick Stewart é a cara do Xavier, né? Eu olho pra ele, em qualquer coisa que ele for fazer, pra mim ele vai ser o Xavier. O Ian McKellen ainda não, talvez ainda olhe pra ele às vezes como Gandalf ou coisa do tipo. E quem também se destaca, né? A gente querendo ou não, gostando do personagem ou não, ou com muitos erros, por exemplo, fazendo um Wolverine que tem 1,87m de altura, é mais alto que todo mundo, sendo que ele é baixinho nos quadrinhos e tudo mais, mas o Hugh Jackman, ele pra mim sobressai também bastante no filme. Eu quero que vocês comentem então essas escolhas, pelo menos principalmente desses três que foram aqueles personagens de maior destaque na trilogia original. Então eu revi os filmes aqui essa semana, né? Foi o que eu gostei também do Xavier e do Magneto, foi dos atores que mais me chamou de destaque. Quanto o resto dos atores, eu achei que não teve aquela ascensão como estava esperado. E do Wolverine, foi essas discrepâncias também que eu não gostei. Principalmente na caracterização do personagem. Eu achei muito forçado a caracterização dele para ser o Wolverine. Ele se focou bastante ali na roupa, no cabelo, mas ele acabou ganhando destaque, acho que mais pelo personagem. E ô Santiago, o que você acha? Então, você que é um fã fortíssimo do Magneto, você aprova a escolha do Ian McKellen? Acha que um Magneto à altura? Cara, o Ian pra mim ficou perfeito ali com o Magneto, assim, porque ele já vinha daquela pose de ser o Gandalf, e pra mim, quando ele fez o Magneto, ele tirou toda aquela imagem que você tinha de Gandalf e encarnou mesmo o Magneto, como ele deve ser, né? Assim, eu não gostei da participação do Wolverine, desde o primeiro eu achei que colocar o Jackman como Wolverine, pra mim, foi um erro, por conta da altura. E eu acho que qualquer pessoa pode ficar parecido com o Wolverine, dependendo da maquiagem, assim. Eu acho que eles acertaram muito na escolha da Mística, que é a Rebecca, né? E ela tanto é que ela depois aparece, faz uma participação especial no First Class depois. Mas, assim, pra mim, que tirando o Magneto e o Professor X, quem rouba a cena aí pra mim é a Mística, assim. Pra mim ela ficou perfeita. Um trabalho de maquiagem que durava 4 horas todos os dias pra maquiá-la, mas ficava muito bem mesmo. A Rebecca Stamos é muito bonita, a atriz realmente rouba a cena. Falando da Tempestade, né, porque a Halle Berry é uma atriz que chegou a ganhar Oscar no meio tempo ali e tudo mais. O mais engraçado da Tempestade pra mim é a alteração do cabelo dela, né? Ela vai mudando de cabelo, aquele cabelo dela do 1, aquele cabelo liso, escorrido, com franjinha, era ridículo. Foi melhorando, até que acabou chegando no cabelo sem peruca, natural, pintado de branco, assim, em grisalho, mais ou menos, mas que ficou bem melhor e acabou ficando mais natural mesmo, como eu disse, no final. Agora, a Tempestade, ela passa por alguns momentos ridículos, por exemplo, a luta dela com o Grosso, né, no primeiro filme, que ela... Tem aquela frase dela de impacto lá zoando, perguntando o que acontece com um sapo quando é atingido por um raio, o mesmo que acontece com qualquer outra coisa, aquela coisa mais ou menos assim, que pra mim aquilo foi tipo a cena ridícula, ou a frase de impacto mais ridícula da trilogia. O que vocês acham da Tempestade nesses filmes aí, a escolha da Halle Berry pra poder interpretá-la? Eu assisti o primeiro, ela parecia muito robótica, pelo menos na primeira cena, assim, aquela que marca, né? Eu vi ela lá com dentes de sabre. Ela parecia muito robótica ali. Depois, eu achei que ela deu uma melhorada, assim. Mas o que me marcou mais foi aquela primeira cena. Ela ficou muito robótica. E você, Santiago, o que você acha da Tempestade? Cara, então, do X-Men 1. E eu lembro que me veio à mente um travesti. Ela tá muito ridícula com aquela peruca ali dela. E aí, ao tempo, ela foi melhorando, assim. Eu gosto também de colocar como destaque a roupa dela, né, também. Porque foi uma briga da atriz, né? Lembra que nos bastidores ela dizia, minha personagem tem capa e ela não voa e tal. E aí, quando foi no 3, ela ficou com capa um pouco maior, né? Que ficou uma coisa meio exagerada, assim. E até no voo dela ficou meio forçado, assim. Nitidamente você via que ela estava sendo sustentada por cabos, assim. Eu particularmente, eu não gosto da atriz, né? Da Halle Berry, eu não gosto dela.
Pra mim, podia ser qualquer outra atriz que tava valendo, assim. Mas quiseram colocar ela, né? Então, fica tranquilo. Eu acho que ela não pega as características que a Tempestade tem que ser, né? Que tem que ter. Que é aquela coisa... um clássico, como eles definem, né? Uma feminilidade maior, ou uma força maior. É, uma afrodescendente, ela não chega a ser uma afrodescendente, mas ela tem um traço europeu numa pele descendente afrodescendente, assim. É uma coisa bem escrota a característica da Tempestade. E a Halle, ela não tem isso, sabe? Ela não tem, é como eu falei, no primeiro ela tá bem drag queen, assim, bem travesti mesmo. Bom, Que faz a ligação do público pro filme, né? Ela chega no filme com os poderes lá, mostrando que nem sempre é legal ser mutante. E aí tem aquela questão dificultosa lá. Ela ganha muito carisma do público por conta disso, porque o pessoal vai se identificar. Né? Todos os adolescentes têm essa questão de querer se aceitar, de ser aceito e tal. E ela leva muito isso. É um personagem que desenvolve bem, né? Até o lance dela com o Bob, durante o romancezinho ali e tal. E chega no confronto final, em que é levado a sério o fato dela não gostar dos poderes dela, né? Tanto é que ela vai lá pra fila da cura e tal. Mas eu gostei bastante. Assim, dos três, quem pra mim se destaca mesmo é a vampira. Não tem pra onde correr. Ainda tem os personagens, assim, que eu achei ridículos, né? A Arco Voltaico ali. Que pô, a mim... Psylocke é pior, porque Arco Voltaico é ninguém, mas o Arco Voltaico é ninguém nos quadrinhos. Agora, Psylocke, cara, os caras fizeram lá de vilã uma mistura com a Aurora Rubra. Bem bizarra, que ela entra nas sombras e tudo mais, ela não faz nada, ela não é telecinética, não é telepata, é zoado. Zoadar. É bem por aí mesmo. E a Jubileu também, que ela aparece, que é a Kionung. Exatamente. Ela, assim, bem zoado também, né? O nosso amigo lá ficou feliz em ver, mas eu particularmente eu ri da cena assim que ela aparece. A Jubileu apareceu lá, bem caracterizada com a fantasia dela mesmo, só pra senão ninguém reconhecia ela no primeiro, sentada na mesa. Ali, o ciclo da vampira, o grupinho da vampira, eu achei que foram os protagonistas bons ali, porque tinha o drama dela e foram envolvendo junto com a história dela, né? O Homem de Gelo, o Pyro, por causa do ciclo dela, eles acabaram desenvolvendo junto com ela. E a Misha da equipe original teve sua participação. Daquela geração dos anos 80, dos novos X-Men, todo mundo que teve alguma importância, com mais destaque, ficou mais tempo, que a Tempestade, o Colossus, o Noturno, a Kitty, a Vampira entrando depois, ganharam o seu papel também. Deixaram o Kitty e o Destructor pro filme, o First Class, a Polaris talvez e a Rachel, que são duas que também tiveram fases importantes assim, até os anos 80, que não ganharam alguma relevância. E aí dos anos 90 em diante eles não priorizaram, não colocaram ninguém. Então o Game vai aparecer só lá na frente. A Psylocke, que é importante, mas só a partir do Massacre dos Mutantes que ela entra na equipe, ela ganha aquela ponta, a Jubileu ganha uma ponta e assim por diante. Acho que acabaram pegando pelo menos assim, os grandes ícones dos X-Men acabaram sendo retratados durante os 3 filmes. Bom, assim, né? Infelizmente o Wolverine, ele é um personagem comercial. Então, ele é muito carismático, como você disse. Mesmo pra quem não conhece X-Men, sabe que existe Wolverine e conhece o personagem. Eu, particularmente, eu não gostei do filme. Pra mim, só salva ali aquela mobilidade que o Dente Sabres tem, que pra mim deveria ser a mobilidade que o Fera deveria ter nos filmes, né? Aquele andar ali de gato, de andar pulando, naquela hora que ele caça lá o Ciclope na escola. Aquilo ali ficou uma cena muito foda de se ver, muito bem feita. Mas o filme é podre. Eu odiei tudo que aconteceu naquele filme, assim. Eles são fragmentos de ótimas ações. Vamos lá, naquela sequência lá do Wolverine na moto, e aí ele vira a moto e de repente ele pega o helicóptero, beleza. Você tem a abertura lá com o Deadpool, que é logo no começo, ele fazendo aquelas piadas e tal, então você lembra sim o Deadpool dos quadrinhos, pra quem acompanha e tal, embora depois tenha estragado o filme quando costuraram a boca dele. E por aí vai. Uma piada. Falei. Não, a piada lá, finalmente conseguiram calar sua boca. Ah, cara, eu assisti o filme constrangido, mas eu concordo com o Leonardo. Eu fui assistir o filme com um amigo meu que não lê quadrinhos, justamente pra me ver a visão dele, e ele saiu do filme achando o máximo o Wolverine, e infelizmente saiu sendo fã do Wolverine, né? Tanto é que hoje ele fala tudo, assim, de Wolverine, ele sabe tudo de Wolverine, porque ele foi atrás do material.
Mas eu concordo com você. O fato do Dente Sabre ser apresentado como o irmão dele também é tosco, assim. Gabriel, o que você achou de Wolverine? Como fã, eu não cheguei a gostar do filme, não. Mas como filme de ação, eu acho que tem umas partes que ele consegue vender pro público que não acompanha. Para eu, como gostar, também foi outro filme que eu gostei até ele iniciar o filme, até dar o start do filme. Né, eu fui gostando, fui vendo, fui acompanhando. Aí depois que começou a startar ali, aí eu já desanimei também do filme. Sim, sendo o irmão do Dente Sabre, pode-se até dizer que existia um background de briga, que no 1 foi mostrado brevemente só com o Dente de Sabre ali. Então, mas essa é a minha crítica. No 1, deixou o vínculo que eles têm é muito pequeno, é muito menor do que se fosse irmão. Se fosse um companheiro de time X, equipe X, por exemplo, lá no passado e tudo mais. Agora, irmão, cara, tem aquela relação tão estranha no filme 1, não colou, se queria participar fazer parte de algo que se encaixasse na trilogia original, não colou essa ideia dele ser irmão. Então, porque uma relação de irmandade é muito maior do que ficou aparente, ou mesmo do que pincelou o filme 1. Então, ele já quase briga com o Wolverine, querendo matar, né? Por enquanto ali no Origem ele não tá querendo matar, ele tá querendo brigar com o irmão, querendo vencer, aquela rixa, né? Justamente eu não cheguei a gostar, mas por mim podia passar essa parte. Agora, a participação do Gambit e dos outros, assim, eu não gostei desses coadjuvantes, assim, eu não gostei. Bom, e que em agosto, e a base do FIC, isso já tá muito atrasado, era pra ter começado antes já, e a base vai ser aquela mini da dívida de honra lá do Wolverine, do Claremont e do Frank Miller, lá no Japão. Além disso, o filme, um filme no Magneto que se cogitou, na minha opinião, acabou se transformando basicamente em First Class, né, porque acabaram introduzindo a juventude do Magneto, um pouco da infância dele e tudo mais, e aí fizeram um bom vínculo com o Xavier, e com isso, isso que dá a liga de First Class. O Deadpool acho que nem deve sair mais, pode sair, eu não posso sair, mas pra mim o Ryan Reynolds não pode ter credibilidade nem como Deadpool, nem como Lanterna Verde, e depois do fracasso do Lanterna, um filme solo do Deadpool seria fracasso na certa, ainda mais porque aquele hype, aquela moda em cima do Deadpool já deu uma diminuída nos Estados Unidos. Mas o que pode pintar por aí, que anunciaram já que pode pintar, é um filme dos Novos Mutantes que deve ser anunciado nos próximos meses aí, e a gente também não sabe o que vai ser, porque a ideia original de trabalhar com mutantes jovens acabou mesmo um pouco sendo apropriada por First Class e tem essa ideia de filme dos Novos Mutantes aí, então pode ser outra coisa que venha por aí.